Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. O programa Super Feliz está especial. Hoje eu vou bater um papo com a queridíssima Cassiane, então não saia daí. A sua vida será edificada, a sua fé será aumentada e você ainda vai conhecer com exclusividade muitas curiosidades sobre a carreira e a trajetória de Cassiane. Fique conosco, a gente começa agora. Cassiane é hoje um dos maiores nomes do gospel no Brasil. Sua música ultrapassou barreiras, se renovou com o tempo e assim vem conquistando novas gerações. Ela descobriu muito cedo o chamado em sua vida. Começou sua carreira profissional com 8 aninhos de idade. Foi quando gravou seu primeiríssimo LP. De lá pra cá são mais de 35 anos de carreira, vários prêmios e mais de 7 milhões de curtidas no Facebook. Também milhões e milhões de visualizações no YouTube. Apesar de tanto sucesso, Cassiane não deixa de ser e de viver o que sempre pregou. Ela é casada com Jairinho Manhães e também mãe de 3 filhos, Jaiane, Caio e Joshua. Recentemente lançou o seu mais novo álbum, Eternamente, pela MK Music e é hoje que está aqui no nosso Super Feliz para falar um pouquinho de sua trajetória musical e as novidades sobre sua carreira. O Super Feliz de hoje tem a honra de receber nossa queridíssima amiga Cassiane. Uhul! Yes! Super feliz! Super feliz. Nossa querida amiga Cassiane aqui está nos recebendo num dia maravilhoso, inclusive é aniversário do Jairinho, mas ela deu uma interrompida na data, até nas comemorações, para falar com a nossa audiência, com o nosso telespectador. Muito obrigada, Cassiane. Primeiro, né, eu sou super feliz. É verdade, já tá assinada embaixo. Segundo, é a Bi. Então, né, a gente dá um jeito, né? Dá um jeito. Essa lindófila aqui, minha filha, a gente dá um jeito pra tudo, de qualquer forma. Lindófila é você. E a gente aqui até comentou com o nosso telespectador que você começou muito novinha aí, com 8 anos. Já era teu primeiro LP. Então, a gente fica assim pensando, poxa, uma criança entrando num estúdio, não é? Lidando com adultos, verdade. Coisa de gravação, microfone, não é? Toda a questão de mesmo ser dirigida por alguém. Verdade. Que história, como foi que você se descobriu cantora? Na verdade eu não me descobri, me descobriram, né? Porque assim, é assim, aquela coisa, eu acho que até a oportunidade que há nas igrejas, é muito mais fácil da pessoa descobrir o seu talento, óbvio, né? Porque nas nossas igrejas a gente tem a oportunidade de cantar, vamos ouvir. E eu era aquela criança que, quando minha mãe me procurava, eu já estava lá no colo do pastor, chorando, pedindo para cantar. Então aquele negócio, tadinha, deixa ela cantar, né? E assim, eu com 2 anos e meio já cantava, mas com 3 anos já tinha agenda. Gente, você consegue lembrar dessa época? Ou... Então, engraçado, eu tenho uns flashes, sabe? Eles me colocando em cima de cadeira pra cantar, porque eu sempre fui muito pequenininha. Mas assim, com 3 anos eu já tinha agenda, mas eu era cantora mirim da minha igreja, ó. Todos os congressos infantos juvenis de toda a cidade, é eu que cantava. Gente, chique, né? Muito legal. Eu acho isso muito legal, mas com esse resultado, sabe? Da criança poder se descobrir mais rápido. Aí a igreja dá essa oportunidade. É verdade. E eu acho isso bem legal. E desde então, já há mais de 35 anos, cantando, ministrando. Olha só, já tem um monte de gente fazendo conta, Bia. O negócio aí, sobe 1, desce 2, não, sobe 9, desce, né? Mas eu posso dizer que você só foi sendo melhorada com o tempo. Glória a Deus! É verdade. São seus olhos ungidos. Olha, a pele linda, alegria também contagiante. Porque eu sou mais feliz, até do que super feliz. Super feliz. Isso também te mostra, assim, as pessoas que te acompanham percebem o quanto você tem uma alegria, uma juventude e muita energia para ainda fazer a obra. Falar em energia, esses dias a gente estava chegando, porque eu fiz uma turnê bem forte essa semana passada, né? Aí os músicos da banda, que a gente viaja com a banda toda e tal, aí eles falaram assim, nossa Deus, estou muito cansado, mas só de olhar a pastora, ela já chega em casa, que a
pouquinho a gente vai ver o Snap, vai vendo, tá lá ela indo pra outro lugar. Eu falei, ué, gente, eu sou, como é que fala? Pilhada. Eu falo assim, eu tenho Correria. 220, eu acho que é pouco, hein? Verdade, você é agilizada, correria, acelerada. Sou acelerada, aceleradíssima, mas é bom, né? Coisa. Eu não sou muito assim vagareza, não. Quando eu tô assim, pode ter certeza, leva a Cassiane no médico que ela não tá bem. Olha só. E aí, desde então também são muitos álbuns já lançados e recentemente você mostrou ao público o novo CD Eternamente. Tô tão feliz com ele. Conta pra gente, o título Eternamente, nasceu como? Olha, o título, quem escolheu foi a dona da gravadora, na verdade. A Ivelisse de Oliveira. A Ivelisse. Porque assim, a gente tava tudo pensando, como vai ser o título e tal. E ela que chegou no estúdio, eu ouvi o CD, ela falou assim, Eternamente. Eu falei, mas por quê? Ela é Eternamente Cassiane. Eu falei, só no céu. Mas assim, ela veio com o tema e acabou calhando mesmo com tudo que estava acontecendo com o CD, né? Essa música até Eternamente é uma música de louvor e adoração, onde eu digo que eu vou louvar na presença do Rei eternamente. Então, realmente é o meu desejo. Amém. Então, e falando em Eternamente, teus louvores hoje já são mesmo eternos glória! nas igrejas. Glória não a há Deus. rádio cristã também em nosso país que não cante teus louvores, Amém. como por exemplo o Hino da Vitória, Sementes da Fé, com Sementes muito da Fé, louvor. Direto. São hinos que vão mesmo ser eternamente. A gente vai, não é, partir deste mundo ou Jesus vai voltar e nos buscar, mas os louvores permanecerão. E tem música que não adianta, né? Passa o tempo, olha, com muito louvor, ele tá fazendo, acho que 15 ou 16 anos que eu lancei. Gente... Parece que eu gravei ontem, porque é incrível, Obi, eu acho até muito legal falar, porque assim, por exemplo, eu tô fiz 35 anos de carreira, Sim. né? E aí, o que acontece? Quando eu chego nos lugares, vejo adolescentes cantando, gente, pelo amor de Deus, né? Tem um monte de crianças que quando eu comecei, não eram nem nascidos. E tá cantando, eu falo que isso é um privilégio. Um grande presente de Deus pra minha vida. É verdade. Porque os jovens, eles precisam mesmo olhar para alguém e você tem essa ligação. Eu vejo até pela nossa audiência da rádio, eles te amam demais. Ai, mas isso isso é tão muito bom, né? especial. É um dom também fazer essa conexão com a geração atual. Então, e eu falo assim, gente, como é que pode? Esses dias eu cheguei num evento, aí tinha de idosos, a criancinha, né? Aí a mãe, dá um beijo no meu filho. Aí eu falei, ai, que bonitinho. Falei assim, olha, ele canta sua música. E começou, 500 graus. Como é que pode uma criancinha de 2, 3 aninhos cantar uma música que eu lancei há 14, 15 anos atrás? Sabe, é um negócio assim, Deus faz umas coisas que a gente não sabe entender, não. Maravilhoso. Mas é maravilhoso. E tem esse louvor também que eu tenho certeza que muitos de nossos telespectadores e amigos vão cantar junto, Hino da Vitória. Hino da Vitória. Esse louvor mesmo tem também mais ou menos por aí, uns 15 anos? Tem, 15 anos já, porque foi no mesmo CD do Com Muito Louvor. Ah, entendi. E assim, então tem músicas que não adianta, por mais que passe o tempo, e nos eventos até hoje, eu tenho que cantar. Sabe? Se eu não cantar, não adianta que eu vou voltar, porque eu vou ter que cantar. Né? Então, assim, tem música que eu já sei, então eu já tenho que cantar, já começo cantando. Que legal. Então vamos ouvir você cantar um pouquinho, uma palhinha, pedacinho, pode né? ser? Pode, Eba. vamos lá. Cassiane, Hino da Vitória. Ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Essa música marcou. Muito! Eu já cheguei assim em lugares. É a tua cara, é a tua essência. Tem uma pegada né? também assim, Sim. Os teus louvores têm essa característica, né? Tem a tua essência, tem a tua identidade. A gente não consegue ouvir outra pessoa, muitas vezes, sendo a porta-voz destes louvores ao nosso público, às pessoas. Acaba marcando, como né? Como você escolhe o repertório de um CD? Olha, eu ia falar pra você uma coisa, que de repente você ouve uma música que eu gravei ou que outra pessoa gravou, não desfazendo de quem já regravou alguma música de forma alguma, mas assim, eu gosto de cantar aquilo que eu creio.
E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque se eu falo de milagre, eu creio em milagre. A gente mesmo teve uma experiência muito forte. É verdade. Né? Até hoje eu conto, quando eu vou cantar e tal. Sim, muito Você lembra, lá na Bahia, né? Na Bahia, no Canto pela Paz, em Salvador. Em Salvador, foi extraordinário o que Deus maravilhoso, fez ali, né? E assim, mas é aquilo assim, a Cassiane, eu só gravo aquilo que eu creio. Tipo assim, não é porque tá na moda falar de algo, não. Eu tenho que crer. Por quê? Porque aí que acontece? Quando eu vou cantar, eu consigo pregar aquilo que eu vivo. E eu acho, eu tenho certeza que é por isso que Deus opera. Lá no Canto pela Paz mesmo foi assim, né? Eu senti, eu ouvi a voz de Deus falando, pode falar que eu vou curar. E aí, de repente, você viu a mulher, levanta, salta da cadeira de rodas, começa, sabe? Aí eu só ouvi a filha, não sei se era a filha, porque ela falou assim, mãe, você vai cair. E ela falou, não, Jesus me curou, Jesus me curou. E foi aquele mover, né? Então, assim... Daqui a pouco alguém levantou a cadeira pra cima, gente, aí nós duas ficamos assim, uma olhando pra outra foi e dando incrível. glória a Deus. Por quê? É de arrepiar. Por quê? Porque assim, eu realmente creio. Eu posso cantar música sacudida, posso cantar música lenta, mas todas as músicas que eu vou cantar, eu estou literalmente vivendo aquilo que eu estou cantando, crendo como eu inclusive encontrei uma vez uma cantora bem famosa, né, no aeroporto, aí ela ia assim, todo mundo conhece, o Brasil todo conhece, né, e assim, eu não imaginava que ela me conhecia não, mas ela falou assim pra mim, Cassiane, aí eu, oi, aí ela, eu sei quem você é, eu falei, é mesmo? Meio assim, né, será? Aí ela, quem era? Conta pra gente. Pode falar? Pode, lógico. Vou falar. Fala, curiosidade. A Ivete. Aí ela pensei nela. Ela pegou e falou assim pra mim, como muito louvor. Aí depois falou assim, ó, e eu gosto de você. Eu falei, gosta? Ela falou, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ela, você canta assim. Olha! Aí, opa, a mulher viu mesmo? Porque eu canto assim, né? Então, assim, aquela coisa de crer e passar demais. quando você tá cantando, eu acho que isso é essencial. Sem dúvida. Não é? Que demais. Parabéns. Amém. É verdade. Glória a Deus. A gente sente isso mesmo na tua trajetória, quando ouve teu louvor, quando te ouve falar, você realmente vive o que você canta, Amém. você vive o que você prega. Amém, amém. Eu não E quero mudar isso é nunca. maravilhoso. Dentro aí do teu repertório, Cassi, tantos louvores e também até CDs com coletâneas, existe algum louvor que você pensa em gravar num ritmo diferente? Gravar, chamar alguém para fazer uma participação especial, porque são muitos, né? Menina, eu tenho tantos amigos, né? Já fiz várias participações em CDs, de vários amigos, assim, queridos. Pessoas até que às vezes eu não conhecia muito, mas a gente virou amigo depois, né? Mas assim, é muito interessante. Eu tenho maior vontade. Mas todas as vezes que eu não penso, aí acaba tendo que mudar a coisa, porque, por exemplo, o propósito desse CD agora é esse. Então vamos fazer esse propósito para ser no próximo. Mas eu acho que no meu próximo vai ter que ter participação especial, porque assim, eu tenho maior vontade de fazer no meu CD, sabe? Juntar esse. Porque tem tanta gente que a gente admira também, que acompanha e que ora, e que não é só. Porque tem muita gente que às vezes eu nem conheço, mas já fui tão edificada ouvindo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa troca. Fala uns nomes, assim, pra gente pensar como seria você cantando junto. Eu amo ouvir a Fernanda Brum. A Exla é minha querida. Eu já fui tão edificada com as músicas dela, sabe? Tem uma música da Exla que eu até falei pra ela, daqui uns 3, 4 anos passar assim, você deixa eu gravar de novo? A tua música, né? Que é aquela Simplesmente Te Adorar. Ela me faz assim, sabe? Ai, meu Deus, parece que eu vou voar, porque é realmente aquilo que eu quero, né? E essas coisas acontecem, aí vai dando um desejo tão grande de fazer, sabe? Um dueto assim bonito com elas, né? De homens, vozes masculinas. De homens, deixa eu pensar aqui. Porque assim, de homem eu sempre gravo com o Jairinho, meu amor, né? I love you. O aniversariante do dia de hoje, gente. Mas assim, tem vozes assim que eu acho incríveis. Uma voz que eu tenho ouvido muito por esses dias é do Eli Soares. Muito legal. E olha, você acredita que ideia. Eu conheci o Eli no culto que eu dirigia no Rio de Janeiro, e ele ainda não era famoso. Olha. E aí falava, dá oportunidade para esse menino. E aí, vendo o que Deus tem feito com ele, eu fico tão feliz. Imagino. Porque graças a Deus eu sempre dei oportunidade para ele. Aleluia. Ele é um garoto simples, muito, de coração e é um menino verdadeiro, de Deus. Né? Então, assim, eu conheci antes, falar antes igual. Da fama. É igual o Claudinho. Você conhece o pastor Cláudio Duarte? Sim. Então,
pastor Cláudio Duarte, eu e o Jairinho, a gente dirigiu esse culto lá no Rio de Janeiro 8 anos. E aí, nesse culto, a gente dava oportunidade para muita gente que também ninguém conhecia. Aí o pastor Cláudio, que hoje é pastor Cláudio, a gente conheceu ele como presbítero Claudinho, pensa. Então, assim, aí ele fala até hoje, ele fala, não, quando ninguém me queria, Cassiane e Jairinho sempre me quis. E aí tem esse carinho, né, e tal. E eu falo assim, que é muito bonito ver o que Deus tem feito na vida dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus, que Deus tem, sabe, feito voar. Isso, aberto as portas, não é? Uau, eu fico muito feliz. Honrando. Engraçado, engraçado não, eu acho que é o certo, né? A gente como servos de Deus e que prega a palavra, prega o evangelho, a gente tem que se alegrar com o nosso irmão ou não? Sem dúvida. Eu falo assim, gente, que legal! Eu compro CD, aí se eu não ganho, eu vou lá e dou um jeito, tem que ter. Ouço no carro, canto junto. Compra no iTunes. Baixo tudo. Então eu acho que isso é muito importante, porque quem disse que a gente só é edificado por nós mesmos? Né? Eu sou edificada através da Bianca, sabe? Sou edificada através... Você entende? Então, dúvida. É um enchendo o outro da palavra de troca. Deus. Exato. Amém. E eu falo que é um chamado. Quantas vezes você falou no rádio e agora na televisão e sabe, fez a mudança de vida de alguém? Uma palavra tua, um sorriso teu. Tem gente que te ama sem nunca nem ter te visto. Que isso? Só pode ser Deus. Deus. Comunhão, sabe? O mesmo Espírito está sabe? É a comunhão que vai fazendo ficar próximo. Eu acho isso muito lindo. É lindo, é uma amizade maravilhosa. Lindo. Gente, ó, estamos aqui com Cassiane, é o programa Super Feliz. E o clipe que agora você vai assistir tem direção de Felipe Arcanjo, produção de Jaqueline Macedo, além de possuir uma letra linda e ao mesmo tempo forte, onde diz assim: minha essência vem de Deus, não vou me corromper, não vou negociar minha comunhão com Deus. Eita, de quem é essa composição então aqui? Tony Ricardo, um grande amigo e homem de Deus ungido. Ah, então curta aí, Minha Essência, Cassiane. Muito legal, este clipe tem cerca de 1 milhão de visualizações no YouTube. Você imagina aí, 1 milhão de vezes, milhões de pessoas aí acessando. Isso é só o começo, porque é o mais novo clipe de Cassiane. Foi bem legal até a imagem que aparece aí neste videoclipe, mas foi gravado tudo no mesmo dia, ou foram várias diárias, até mesmo agora você está morando em São Paulo. Onde que foi gravado? Foi em São Paulo mesmo? Nada, foi no Rio. Ah, é? Foi no Rio aí, porque assim, foi muito rápido também, né? Meu CD tava pra já lançar. Como tudo, né? Você faz tudo... Menino, minha vida é uma rapidez. Mas assim, foi muito rápido, né? Porque assim, a gravadora resolveu lançar muito... Assim, eu tava terminando de fazer o CD e vamos lançar o CD já no mês que vem e tem que fazer um clipe já também para lançar junto com o CD. Então tudo foi muito rápido e eu achei até que o resultado ficou bem legal. Foi numa casa antiga no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, e hoje até lá na casa o pessoal gosta de ler poesia e fica esses grupos, sabe? De leitura, mas é bem legal. A casa é bem assim, bem antiga mesmo. Agora, é linda, né? O que era, eu não sei dizer não, mas o negócio é bonito. Bem bonito mesmo. Você pode até já curtir esse vídeo, comentar, deixar um recado. Você costuma olhar os comentários que o pessoal deixa no YouTube? Olha, é assim, no YouTube eu não sou muito assim, não entendo muito bem como é que faz os negócios pra ler. Mas assim, na rede social eu vou lá, né? Só que é muita gente, né, Bi? Não, aí eu fico lá assim, ó. Aí tem dia que eu falo assim, se eu tenho alguma coisa pra eu ler, pá, eu paro. Mas olha, você acredita que eu já parei em vários testemunhos? Muito legal, sabe? E eu sempre digo assim para as pessoas, compartilha com a gente, porque faz a gente querer continuar. É verdade. Né? Os testemunhos te motivam. Porque muitas pessoas acham que a gente que está na frente das câmeras, que está com o microfone na mão, é tudo super-herói. Não passa por nada do que eles passam. Sim. Só que não é bem assim, não, entendeu? A gente é ser humano igual e tem dia que a gente não tá afim nem de olhar nem a gente mesmo. Olha assim no espelho e fala, Jesus, tem misericórdia. Mas quando a gente ouve um testemunho de alguém que, através da nossa vida, sabe, teve uma mudança de vida ou naquele momento que estava super mal, conseguiu se reerguer, gente, me dá uma vontade de caminhar mais, dá vontade de abrir mais a voz e cantar mais ainda. Então, muito bom, é verdade. Ainda. Então deixe seu comentário nas páginas aí do Instagram, do Facebook da Cassiane, que ela vai dar uma olhadinha. Se não der para comentar por causa da correria, lê, ela vai e vai ficar muito feliz de saber que você está sendo edificado, inclusive aqui por essa entrevista. Esse é o Super Feliz e a gente volta já já com mais Cassiane, não saia daí.
já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu, jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me, oh meu Deus, tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Cassiane, aqui no Super Feliz, e que voz potente. Jesus. Cassiane, tua voz toma conta, reverbera, vibra. Você tem algum cuidado específico assim para, não é, ter sempre essa saúde vocal nas pregas, ou falam assim nas pregas, né, nas cordas vocais? O que você pode até para passar de dica para quem quer um dia fazer o que você faz, alcançar os tons que você alcança? Olha, eu faço fono já há muitos anos. Que legal. Só que assim, agora já, depois que eu vim para São Paulo, eu dei uma paradinha porque eu tinha minha fono, né? Sei, ela que era a Rio. Lilian, a Lilian Menezes. Aí ainda não encontrou outra moça. A Lilian Azevedo, né? Ela que me acompanhava desde a época. Ela é um amor. Um amor. Ela é uma fofa. Uma fofa. Então, assim, ela me acompanha desde a época quando eu tava grávida do Joshua. E aí, de repente, eu vim pra cá e fiquei assim, né? Mas aí eu aprendi muita coisa com ela, porque fazer o humming, o pessoal acha que é brincadeira. Gente, é muito sério. Porque eu aprendi, né, que as pregas são como se fossem os nossos músculos. E quando você exercita os músculos, você não fica mais forte? É a mesma coisa. Se não exercita, se não aí atrofia. Ou atrofia ou então fica flácido. Olha o perigo. Olha o perigo. E aí, o que acontece? Quando você exercita, você fortalece. E se você vai cantar, você tá dando aquele choque. Então, vai fortalecendo, então é melhor. Mas também tem aqueles segredos de beber água, não muita para não dar refluxo. Sim. Mas assim, bebendo água para hidratar, tem comer maçã para dar uma limpada. E uma coisa também, banana, gente. Banana engorda, tá? Cuidado, mas é muito bom. Olha, eu gravava... Especialmente antes de cantar. Exato, porque banana é potássio, né? E aí fortalece. E quando eu gravava, toda vez quando eu vou para o estúdio para gravar, eu como muita bananada. Olha que Ai, delícia. Jesus está entregando. Mas eu como muita bananada e muita maçã e sempre tenho água para tomar. Agora tem pessoas, eu não sei você, Bi, que usa bastante a voz, mas tem pessoas que não podem de jeito nenhum tomar água gelada. Eu não, eu só tomo gelada, gente. Olha, a Ludmilla Ferber é assim também. Gente, eu só tomo gelada, eu não sei, olha, é um mistério. Mas assim, eu fui num otorrinolaringologista, né? Sei. Fazer aquele negócio o exame. que é horrível, né? né? Uma aflição. Menina, o que é aquilo? Eu falei, Jesus. Gente, entra uma câmera pelo nosso pelo nariz. Queima, gente, desce assim porque ele quer ver como é que tá aqui com e aí manda você cantar. Canta aí, fala aí. Eu falei, como, né? Um negócio assim. Mas olha só que interessante. Quando eu fiz, né, já faz tempo, ele falou assim pra mim, é interessante você. Aí ele falou, tô gostando de ver as suas pregas. Eu falei, que é isso, moço? Aí ele falou, interessante, porque você fala rouco e não canta rouco. Uau. Aí eu peguei e falei assim, e tem explicação? E depois a gente conversando. Aí ele falou assim, não, sei lá, é uma e 10, 100 bilhões. E é muito difícil isso acontecer, ter uma tessitura vocal
tão aguda, tão alta, mas na hora de falar, a sua voz sai rouquinha. Aí eu falei assim, Aí ele falou assim, tem coisas que a gente não explica. Eu falei, claro, querida, é mistérios. É De Deus, Deus. é Deus. Ué, porque às vezes eu tô falando muito, mas muito rouca, muito rouca, muito rouca. Quando eu pego o microfone, claro que eu já cantei, gente, tá? Rouca, várias vezes. Mas assim, tem vezes que quando eu vou pegar o microfone e vou cantar, o pessoal, nossa, você tava rouca? Eu falei, e aí? Não sai rouco. Então, assim, tem um mistério, assim, realmente muito grande. E glória a Deus que tem isso, Glória né? a Deus. Porque, É verdade, é um mistério. É um mistério de Deus. literalmente. Então, assim, mistério não se explica, meu irmão. É igual milagre, só se vive. E eu tô vivendo. Amém. E, Cassiane, você é uma pessoa muito feliz. Sou. Não é? Alegre. Sou. Então, a gente fica assim pensando, acho que difícil algo deixar a Cassiane nervosa, tirar a Cassiane do sério. Conta pra gente, Cássia, o que te deixa nervosa, o que tira você do sério? Olha, minha filha, eu sou pequenininha, mas eu sou braba. Mas eu sou braba, mas eu sou legal. Tem que... Meus filhos, tem que ser em eles me algumas deram uma coisas. frase. Minha mãe é legal, mas é general. Tipo isso. E assim, por exemplo, eu como mãe, eu sou bem exigente. Eu corrijo prova. Hoje, por exemplo, eu te falei de onde eu tô vindo. Conta para o nosso assim, porque eu sou cantora, mas eu sou mãe. Sim. Sou esposa, né, gente? Então, assim, hoje teve reunião na escola. E a reunião na escola deles, assim, pai e mãe tem que ir. E tem reunião, cada professor do seu filho, pessoalmente só você, os pais, o filho e o professor. E o professor vai falar dele e ele mesmo vai falar dele. O que ele pode melhorar, o que ele pode... Nossa, então, assim, gente, que legal. E eu acho ótimo, porque eu sou exigente. Então, assim, como mãe, eu sou muito exigente. Sou daquelas que corrijo prova e falo assim, a escola tem uma média, eu tenho a minha. Sou bem chatinha. Ninguém imagina, Olha mas só. eu sou, gente. Então, por exemplo, os filhos... é uma preocupação, mas Isso. o que de repente eles fazem que aí te tira do sério? Assim? Não, de repente, algo que. Se começa a vir ruim na escola, eu já pergunto por quê. Entendi. Entendeu? Eu falei logo isso porque isso exigente. realmente me estressa. Entendi. Porque quando eu estudei, eu me formei muito cedo. E, assim, terminei meu 2º grau muito cedo, porque eu já cantava, tal. E eu nunca... Olha, eu gravei meu primeiro disco, eu tinha 8, certo? 8 aninhos, então eu era... do primário. E mesmo assim, já cantando, tendo minhas responsabilidades, eu nunca fiquei nem de recuperação. Aí os meus filhos não viajam como a mãe viajava. E vai ficar de recuperação? Eu não aceito, minha irmã. O negócio fica estreito. Agora, no meu dia a dia, eu não suporto que mintam. Porque assim, eu tenho um coração muito de Deus. Então, eu perdoo. Eu perdoo. Então, eu prefiro que você me conte a verdade. Me fala a verdade sabe, eu ter a chance de te perdoar, do que depois eu descobrir que você mentiu feio pra mim. Isso tira do sério. Ai, menina, eu fico chateada. Outra coisa que me tira do sério às vezes, assim, na internet, porque não adianta, a gente é movido à internet hoje em dia. Não dá pra fugir. Isso, se você fica fora dela, você fica sem informação que você precisa. Não adianta, o mundo está girando em torno disso. Não que uma coisa que seja assim, eu não vivo sem. Só que a gente acaba tendo que ser até quem eu represento hoje, né? Mas, por exemplo, esses dias, sabe o que eu falei que eu vou escrever na internet? Vou colocar assim, #devolve o garfo. Eu acho que isso ia virar um negócio. Devolve o garfo. Por quê? Porque o garfo não é do irmãozinho, o garfo é do demônio. Ele pegou o garfo, tá te cutucando. Negócio é esse, gente? Devolve o garfo, que não é seu, é do diabo. Porque tem pessoas que falam de você, Bianca, presta atenção. Você não é o que ele tá pensando. Ele tirou conclusão de algo que ele viu muito pouco e ele vai pra internet e fala com tanta propriedade como se ele convivesse com você. Assim? Então eu acho que isso é uma grande mentira. Aí isso me irrita. E muitas vezes essa pessoa está projetando o que ela vive, o que ela pensa. O olhar dela, né? O olhar dela. O Jairo sempre me policia em relação a isso. O Jairo fala assim pra mim, Cássia, não se preocupa, porque normalmente as pessoas que te julgam de algo que você não é ou não fez, eles estão te julgando ou determinando quem você é pelo olhar dele. É como ele faria, como ele agiria. Então ele tá achando que você faria assim. É verdade. E aí eu falo, opa, é verdade. Mas isso me tira, sabe? Eu falo, meu Deus. Às vezes dá vontade de escrever. Falo, irmãozinho, você acredita que às vezes porque eu tiro... Veja bem, tô lá na internet e tiro foto sorrindo. Teve uma pessoa que escreveu assim, nossa, a Cassiane só tira foto sorrindo mostrando os dentes. Mas não é melhor com dente do que sem?
É cada dedo, cada Gente, coisa. é muito Onde é que vai parar? A pequeno. gente pensa, não tem o que falar, não fala nada. Ou não quer, não gostou, não curta. E outra não coisa, eu sabe até comentar. dei uma entrevista esses dias que o pessoal falou, nossa, a Cassiane foi ótima. Era tudo que eu queria falar. Por quê? Porque normalmente assim, a internet é sua, você põe algo informativo teu. Então, no caso, eu tô pondo meu. Aham. Quem está lá é porque quer saber algo de mim. Eu não pedi opinião, pedi? Não. Eu dei uma informação, mas a pessoa quer dar opinião, e aí? Aí eu falei, quando eu quiser opinião, eu vou pedir. Tem uma que é muito boa. Sabe que a sua opinião é igual... Ah, não, é assim, ó. Sabe qual é a diferença Me ensina que eu tô entre precisando. a tua opinião e a pizza? Porque a pizza eu peço. A pizza eu pedi. A pizza eu peço. Então, Só mas não que é eu verdade? pedi. Porque tem coisas que não adianta. A Bianca é uma pessoa pública, que as pessoas estão lá no seu Face, na sua rede social, porque quer saber de você. Agora vem cá, o André Valadão, quando eu entrevistei, ele falou assim, ó, sou eu que publico, eu que bloqueio. Também, bloque neles. Eu E eu que também não bloqueio. admito que, assim, eu tenho um amigo, mas alguém lá que tá assistindo não gosta daquele amigo, mas o amigo é meu. Não vou deixar xingar, não vou deixar de desrespeitar. E se continuar, eu bloque neles. Entendeu? Porque eu acho uma falta de respeito. Porque acima de tudo não é educação. E nas tuas redes, no seu Instagram, no teu Face, você tem alguém que publica, ou é você mesmo que cuida, ou alguém assim, relacionado a coisas mais agenda, Sim. coisa assim? A coisa de Você tem um agenda assessor. ou do dia a dia da carreira. Sei. Agora, pessoal, eu não deixo ninguém escrever. Né? Não, nada de opinião do meu mesmo. Coisa Sei. quando você vê lá que Cassiane tá viajando, não foi minha assessoria que postou, Tá, tudo eu. eu Aí sei. falaram assim, mas você não tem uma assessoria pra ficar escrevendo? Eu falei assim, não, querida, eu tenho o dedo. A assessoria deixa pra falar de, 7 milhões de curtidas. Legal, porque eles estão acompanhando, porque às vezes eu não acompanho. Eu tô lá falando, então não tô vendo. Então eles vão e falam sobre o CD, sobre o clipe, sobre essas coisas. Agora o meu pessoal só eu mesmo. Aí, ó. A música Não Vou Me Calar é sucesso também no YouTube, tem cerca de 1 milhão de visualizações e tá também entre as mais tocadas em toda a rede Feliz FM. Essa música tem uma unção tremenda e é impossível também não sermos tocados pela música que tem a belíssima interpretação de Cassiane. Então, Cassiane, este grande sucesso, será que você podia mandar uma palhinha aqui pra gente? Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Ao erguer minha adoração, o inferno cairá. Eu acho que essa música é música de guerra. Você viu, não deixei nem o menino começar a tocar. Pois é. E agora com um pouquinho de palhinha com o teclado? Aqui ao nosso programa... Aqui na nossa programação também, colaboração do Daniel, arrasando nos teclados. Ó, bem no coro. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Ao erguer minha adoração, o inferno cairá. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Ao erguer minha adoração, o inimigo saberá que Deus comigo está. Cassiane, aqui no Super Feliz. Cassi, você tem 3 filhos. Sim, 3. É fácil lidar com essa... Porque os 3 já estão numa fase adolescente, não é? É 12, 14 e 18. My God. Uau! E aí, como é que é ser mãe de 3 adolescentes, O Cassiane? pessoal fala que era aborrecente, mas eu não tenho muito isso não, graças a Deus. Eu, assim, eu tenho esse meu jeito, sabe, meio de as coisas no lugar e tal. E eu tenho esse negócio da psicologia, eu uso muito mais a psicologia. Nunca dei uma surra nos meus filhos. É mesmo? Nunca. Nem uma chinelada? Não, a gente pega assim... Mas falar assim, olha, você já deu uma surra? Nunca. Amém. Por quê? Porque, assim, eu sou totalmente a favor de que tem que falar olho no olho. Desde eles muito crianças, se eu ia chamar atenção, eu abaixava até a altura deles e falava olhando no olho. E aí eu acho que dá aquela responsabilidade de que, olha aqui, eu não estou acima de você para que você seja o meu capacho. Eu estou te respeitando, então me respeite também. Que demais. Então, assim, eu sempre fui muito disso. Então, os meus filhos, graças a Deus, eu não tenho problemas com eles, não. Eles são muito de respeitar. Olha, eu viajo, vou para fora.
posso passar 10 dias fora. Se um deles quer ir na casa do vizinho, eu mesmo viajando, eles me ligam ou me mandam um zap. Mãe, posso ir? Se eu não responder, ok, já entendi, não vou. Você entende? Se eu dou castigo, porque eu sempre fui muito mais a favor, como mãe, de castigo, de tirar, né, aquilo que quer muito fazer, do que bater. Porque eu acho que bater assim, ó, passou, a ardência passou, já tá fazendo de novo. Eu acho que é por isso que tá perdendo muita criança. E eu sou muito mais a favor da psicologia, de conversar, olhar olho no olho e mostrar pra ele, eu te respeito, então me respeite também. Saiba o seu lugar e eu sei o meu. Isso, ok? Então eu sempre fui demais. muito enérgica nisso. E assim, o resultado que eu tô tendo dos meus filhos está sendo maravilhoso. Por causa disso, que eles me respeitam. E eu e o Jairinho, a gente sempre combinou. Se eu ponho no castigo, ele não tira. E se ele põe, eu não tiro. E eu acho que o que está faltando nos pais hoje em dia é isso. Meu pai tira, minha mãe tira. Então não tem, lá em casa nunca teve isso. Entendeu? Olha que demais, gente. Olha, Uma dica Cassiane, também a muito cultura. Especial. Total, ó, pra até Ensinando as mães aí. Conversar com teu filho, experimenta isso. Conversa. Se colocar, às vezes é pequenininho, abaixa, olha no olho. No olho e mostra. Que legal, Cássia. Porque esse negócio da mãe falar assim, que foi, meu filho? Dá um poder para ele de persuasão tão grande que a criança acha que pode fazer qualquer coisa. Sim. Então, se você energicamente, sem precisar bater, gente, abaixa, fala com ele, pega na mão dele, pega no braço, manda ele te olhar. Você vê se muda. Muda sim. Aí, ó, a experiência de uma mãe de 3 filhos. Eu queria ter tido uns 10, tá? Olha! Cassiane Banda, pensa! Que esse é o máximo, gente! Jairinho ia amar também, né? Vamos chamar já o Jairinho aqui. Chama o Jairinho. Vamos chamar o Jairinho para ele falar o que ele acha disso. Este é o Super Feliz e até, ó, tem tudo a ver também com os pequeninos, o quadro que rola agora na nossa programação. Uma ilustração do Reino de Deus que vai te emocionar, te comover. Então, presta atenção nessa história comovente, a raposa e a vinha. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Ai, é muito lindo, né? Com muito louvor. Com muito louvor. Eu amo essa música. É tão linda e eu imagino que essa canção já deve ter recebido tantos, através dessa música, você já sido impactada com testemunhos das pessoas. Você consegue lembrar algum que já assim te arrepiou, te deixou emocionada? Você é uma pessoa que se emociona, não é? Muito. Você fácil, começa a falar, né? você sabe. Assim, eu sou chorona, mas eu falo que eu sou quebrantada, né? A primeira vez que eu te entrevistei, no meio da entrevista você começou a falar uma situação e aí de uma música e do seu chamado, você começou a se emocionar e chorar. Porque Fiquei tão feliz de porque ver eu sou com muito você. grata. Sabe? Eu sou muito grata.
Quantas pessoas você conhece que tem tanto tempo que ainda está na carreira cantando? É verdade. Porque, se a gente for parar para pensar, ó, eu fico querendo chorar. Porque, assim, hoje em dia a gente está vivendo nessa era da internet e hoje você, assim, ontem fulano não era ninguém, hoje é alguém e amanhã deixa de ser. As E tá sendo coisas tudo, acabaram tudo sendo até pessoas superficiais. parecem descartáveis. Muito às raso. vezes. Eu falo, tá tudo muito raso, Sim. sabe? E eu torço muito, sabe, que o Senhor levante pessoas realmente para durar. E eu falo que eu dou glória a Deus, porque por estar tanto tempo e ainda, sabe, subsistindo a todas essas coisas novas que têm vindo. Né? Poxa, eu acabei de lançar um CD novo e tem um monte de jovens cantando, um monte de idosos, um monte de crianças gente, que presentão que Deus me deu, né? E assim, ouvir as pessoas contando testemunho para mim também é extraordinário. É aquilo que eu te falei, que me dá mais força para caminhar mais uma milha. Né? Ô, Cassi, eu sei que se eu te perguntar assim, Cassi, ao que você deve todo o teu sucesso? Eu sei que a tua resposta vai ser Deus. Deus. Porém, eu sei que na tua personalidade existem características que são muito importantes para que uma pessoa que tem um chamado não se perca no meio do sucesso, não se perca no meio da fama, não é? Do assédio das pessoas também. Agora, racionalmente, assim, o que você consegue perceber? Eu percebo humildade, eu percebo simplicidade, sabe? Eu percebo, assim, que você tem algo como... Você não se julga a mais importante, a melhor, mesmo sendo tão impressionantemente talentosa, com essa voz incrível que você tem, a gente percebe que você não é soberba. Então, eu quase respondo a sua pergunta, né? Eu faço a pergunta e já quase respondo. Você não tem essa soberba na tua personalidade. Agora, mas você pra mim é bom ouvir, porque é bom as pessoas verem isso em mim. E é melhor do que eu mesma falar. E eu me preocupo muito, sim, de o que as pessoas vão ver em mim. Se eu não for o reflexo de Deus, importa em quê? Porque tudo passa. E eu preciso também até comentar aqui com você, querido, que está nos assistindo. A Cassi, quando ela chega num lugar, ela não fala só com aquele que é o importante do lugar, entende? Eu digo isso porque eu já percebi pessoas que são assim, chegam num lugar e aí primeiro só fala com quem é o importante. Nas redes sociais é mega simpático, mas nos bastidores não é bem assim. E a Cassi não, ela chega, ela conversa com todo mundo, ela é simples, ela é tranquila, ela é isso que você acompanha pelas entrevistas, pelo rádio, ela é nos bastidores igualzinho, ela é aqui. Eu falo que eu sou normal, mas eu falo... Esses valores são tão importantes. E eu não abro mão deles, não. Eu já cansei de ouvir também assim, você não precisa disso, não. Já ouvi muito isso. Ô, Cassiane, pelo amor de Deus, você já tem tanto tempo, você não precisa disso. Mas eu falo, mas eu gosto de ser eu. E eu acho que isso é tão valoroso que não vale a pena jogar fora. Entendeu? Eu gosto de ser eu gosto de ser assim. Se me dá vontade de tirar o sapato cantando num mega evento, eu tiro o sapato, não tô nem aí, sabe? E eu acho que isso, pra mim, é uma coisa tão de Deus que Ele me deu e Ele me deu com tanto, sabe, jeitinho, que é pra eu guardar isso em mim, porque me faz bem. Mas, e também assim, porque eu gosto também de me policiar, porque a fama, Flor, ela tem um poder, sabe, esse glamour, o glamour de... faz as pessoas perderem por tão pouco, que para muitos é tanta coisa, mas é tão pouco e passa tão rápido, né? E assim, realmente a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Cassiane, aqui no programa Super Feliz. E no clipe eu tô super feliz. E eu também. Eu já chorei, mas eu tô feliz, tá, gente? Mas eu chorei de felicidade. Você se emociona, você se entrega, você tá 100% ali nas coisas que você vive. Isso é lindo. Eu sou muito intensa. Sou. Isso é maravilhoso. Que a gente possa ir
perceber muitas vezes isso, essa Amém. característica em você, porque foi o que mais me chamou a atenção desde a primeira vez que eu te conheci Ai, que pessoalmente. bom, que delícia. Já curti a sua voz. É por isso que eu falo que ela é lindófila. Ela é muito querida. Mas assim, mas é gostoso. Mas não é muito mais legal você conversar comigo sem ficar cheio de dedos? É. Falar assim, não, eu tô Verdade. falando com ela porque é muito mais fácil do que ficar assim, É. o que eu posso falar, o que eu não posso falar, entendeu? É. Eu acho que é isso, cansa. Maravilhoso. Ai, hoje canta, minha beleza. Nossa beleza. Cassiane aqui no programa Super Feliz. E no clipe Amigo Espírito Santo, que fala também sobre a nossa dependência de Deus e também fala que devemos adorá-lo sempre. A gente vê você cantar e, sem dúvida, nos emocionamos. É verdade. É muito forte. Então, tudo tão verdadeiro, além até dessa voz ungida por Deus, mais uma vez Cassiane mostra que vive aquilo que canta. Então, Amém. curta agora aqui no Super Feliz, Amigo Espírito Santo, com Cassiane. Hoje eu não quero pedir nada, só quero te buscar de todo o coração, amado meu. Hoje eu vim ficar sob tuas asas, me derramar a ti diante da tua glória. Hoje eu não vim pedir salário, hoje eu não vim buscar milagre, eu não vim atrás da tua bênção, mesmo que minhas forças se acabem. Hoje eu não vim pelos troféus, nem coisas gloriosas para mim. Hoje a oferta sou eu só vim ficar em tua presença, eu só vim me entregar em tua presença, eu só vim te adorar e me prostro humildemente no chão. Eu só quero te adorar no santo dos santos, amado meu. Que linda canção, Linda, Cassiane, né? que Ai, forte. essa música me fez chorar muito já. Maravilhosa, e até porque faz a gente parar para pensar, a gente pede tanto a Deus. Deus, guarda minha família, Deus, guarda os meus amigos, Senhor, me abençoa, Senhor, abre as janelas do céu, Senhor, me prospera, Senhor, me levanta, Senhor, me cura. E eu Não falo é? sempre isso, sabia? Porque a primeira vez que eu ouvi essa música, eu me senti meio que envergonhada. Sabe por quê? Porque eu me lembrei de uma palestra que eu ouvi, dizendo assim, ensinando para quem estava assistindo, dizendo o seguinte, que o culto não é para mim, é para Ele. E se é para Ele, você não pode vir egoisticamente por causa daquilo que você precisa. Porque normalmente a gente, eu me incluo, né? Que a gente vai ao culto com o desejo que liberte meu marido, salve o meu filho, salva a minha família, Sim. me dá não sei o quê, eu quero um carro novo, eu quero a minha casa, eu quero a minha faculdade, o meu Quer casamento. casar? É muito eu. E verdade. a Bíblia fala que se a gente adora a Ele, porque se Ele procura verdadeiros adoradores, é que Ele está procurando quem o adore. Então, se Ele, né, é adorado, todas essas coisas nos é acrescentada. Aleluia. Então, por isso que quando eu ouvi essa música, eu chorei. Eu E falei, imagino. Senhor, eu preciso falar isso pro teu povo. Que se você adorar de verdade, fala, Senhor, hoje eu não vim por causa de bênção. Senhor, eu não vim por causa de dinheiro. Senhor, eu não vim por causa de fama, troféu. Eu vim só por tua causa. Porque hoje a oferta, ó. Sou eu. O nome dessa música, a oferta maravilhosa, sou eu. gente, É muito maravilhosa, forte demais. Faz parte já Do do meu novo CD Eternamente. É do Tony vendo? também essa música. Olha, esse cara é incrível. É um menino muito de Deus. Maravilhoso, muito talentoso. Muito. E dentro até do teu novo trabalho, pela primeira vez você está trazendo uma música que é uma versão internacional, porque até hoje nunca foi uma versão. Eu gravei a Eternamente, que é o nome do meu CD novo, do Marcos Brunet, que é um menino que ele é brasileiro, mas mora
lá na Argentina, se não me engano, uns 13, 14 anos. E ele é muito bem sucedido lá fora. E nós convidamos ele para vir aqui. Ele é irmão de um amigo nosso, que é pastor aqui da Delfa também. E ele assim, é coach, né? Ele é o coach. irmão os caras são Thiago, muito top. Pastor Tiago, ele é coach formado lá fora e tal. E assim, e aí ele fez essa ponte e eu gravei. E assim, só música linda. Esse CD é um CD assim que eu tô muito feliz com ele. As canções, tudo, é muito o que eu tava vivendo, né? E eu queria muito falar de Deus, e pra ele. E esse CD tá bem assim. Uau! Cassiane, e você, quando vai juntando as músicas para um repertório, a gente percebe que não é assim todo ano que você faz CD. Não é todo ano. Então, vem aí pra gente a ideia de que para escolher o conteúdo de um CD, de um novo álbum, você vai direcionada por aquilo. Existe pressão, por exemplo, de gravadora para, às vezes... Cássia, tá na hora, menina. Fãs, os fãs. Não, os fãs Cassiane, sempre. você não vai fazer. Mas os fãs nunca estão satisfeitos, né? Eles estão sempre assim, e quando vai sair o novo? Menino, calma, acabamos de lançar. Aí acaba de lançar o CD. Quando é que vem o DVD? Não é? Mas é igual quando você tá namorando. Ó, você não tá namorando? Quando vai arrumar um namorado? Aí você arruma um namorado, quando vai casar? Aí quando você casa, quando vai ter neném? Calma, gente. Quando tem neném, quando vem o próximo? Ô, menino, que é isso? Então, assim, tudo no tempo, né? Mas leva um tempo bom. Eu gosto de ter calma. Não gosto de fazer as coisas correndo. Né? É bom e você, ter tempo de dentro orar. até de tudo que você faz, eu sei que o Jairinho é parte do Ministério Cassiane, não é? Tanto que vocês já fizeram muitos álbuns também juntos, já. Coisa mais linda vocês dois juntos. Qual a importância do Jairinho no teu ministério, Cassi? Eu sou a maior fã do Jairinho, que ele pode ter sonho. E eu posso falar que ele também é o maior fã dela, gente, porque eu não me esqueço, me vem agora à memória uma entrevista em que, nos bastidores, ele, não é porque é minha esposa não, mas a Cassiane é a melhor do Brasil. Não tem melhor que a Cassiane. E é isso. Se você for perguntar, acho que pro meu marido, ele também vai falar, a Bianca é a mas melhor. Mas que bom. E eu falo, continue assim, meu bem, que é de Deus gosta, eu também. Mas assim, eu gosto de ver o modo com que ele ama as coisas que ele pega pra fazer. Ele é intenso e ele é totalmente perfeccionista. Dedicado. Totalmente. Você fala, uau, esse menino. E muito organizado. Eu aprendi até a ser mais organizada com ele, sabia? Olha. Não é que eu era desorganizada, mas assim, eu deixava as coisas, né? Mas agora não, agora o negócio é ali, na linha, bonitinho. Ele assim, por exemplo, o Jairinho fez arranjo pra um monte de gente, porque eu sou boazinha, eu deixo. Né? Aí, se hoje você falar, Jairo, eu queria o arranjo, né, as partituras de fulano, gravou há 10 anos atrás, ele tem. Porque ele tem pastas com o nome de cada projeto que ele fez. Gente. Separado, bonitinho, tudo organizado. Gente, os cantores chegavam lá e falavam, gente, eu nunca trabalhei assim, não. Era tudo escrito, tudo bonitinho, para todos os instrumentos, com a partitura tudo bonitinho, tudo organizadinho. Com a pasta do cantor, com a letra das músicas, com tudo. Que demais. Muito. E isso também, eu acredito que serve para os filhos de vocês, né? Então, você mostrou aí, você já compartilhou nessa entrevista que você é mãezona, acompanha, vai nas reuniões do colégio, da escola. E em casa, você gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar, mas não tem muito tempo. Mas tem dia que eles ficam, mãe, eu quero o seu. Eu, Jesus, tem misericórdia. Qual é teu prato assim que você fala, isso aqui eu faço e faço bem? Então, aí, por exemplo, normalmente a gente se especializa naquilo que a gente gosta. É verdade. Então, assim, eu sei fazer arroz, sei fazer feijão, sei fazer carne, essas coisas todas. Mas eu, particularmente, gosto de sopa. Então, eu faço todo tipo de sopa muito bem. Mas a minha principal, minha filha, eu duvido. Até quem não gosta, come. Porque é muito boa. E você gosta de doce? Não sou formiguinha. Ai, que ótimo. E, graças a Deus, porque eu já tenho tendência. Pensa, eu 300 quilos. E o Jairinho? Jairinho também não é muito, não. Também não é muito de Jairinho doce? é tranquilo. E as crianças, os adolescentes? Meus filhos gostam de bombom, essas coisas. Eu não sou muito de chocolate, não. Eu ganho muito chocolate, gente. Muito, né? Muito. Imagino. Mas assim, eu como assim, umzinho, nananã, entendeu? Agora tem gente que tem que ter autocontrole, come. Eu né? não sou tranquila. Meu problema é sal. Sal.
Você prefere coisas salgadas? Salgada do que Olha doce. que coisa. Agora, o Jairinho, não é? Junto com você, vocês têm uma trajetória muito respeitada também como casal. Muita gente olha pra vocês, não é? Um casamento de... Há quantos anos vocês estão casados já? 22 anos. 2 anos, isso é... Jairinho me pediu em casamento com 10 anos de idade. Ah, gente, que demais. Qual o segredo? Ah, já sei. Essa pergunta eu vou deixar para fazer quando Com a gente ele. conseguir ele aqui em nossos estúdios. Então vamos fazer assim, ó. Vamos curtir agora uma tradução exclusiva do Gospel and Christian Music, enquanto vamos chamar Jairinho para participar do programa Super Feliz. Eu acho que você também vai ficar super feliz de saber que ele vai estar aqui em instantes, justo no dia do aniversário dele, participando do Super Feliz. E a gente vai então de Gospel and Christian Music, uma canção de Brian Littrell. Olha só, Brian Littrell é cantor, é também compositor e nasceu em Lexington, nos Estados Unidos. Foi lá que ele passou toda a infância e a maior parte de sua adolescência. Ele é ex-integrante também da banda pop Backstreet Boys. Você já deve se lembrar dessa banda, hein? Antes mesmo dele se converter, Brian Littrell já cantava na igreja, mas só se converteu assim para o mundo inteiro ouvir seu talento no ano de 2006. E foi neste mesmo ano que o Brian gravou o seu primeiro álbum solo, chamado Welcome Home, que quer dizer Bem-vindo a Casa. O álbum teve boa aceitação não só na indústria, como também no entretenimento em geral nos Estados Unidos, tocando em muitas rádios, inclusive seculares. E apesar da pouca divulgação, o disco vendeu cerca de 200 mil cópias nos Estados Unidos, mais de 75 mil cópias no mundo inteiro. É muita coisa. E foi em outubro de 2009, após retornar de uma turnê no Japão, que Brian precisou ser isolado num quarto de hotel após receber a confirmação de que havia contraído aquela gripe suína chamada H1N1. Que barra para ele, hein? Imagina isso, mas graças a Deus foi só um susto, ele se recuperou 100% e você agora acompanha aqui no programa Super Feliz a música que até foi sugerida pela nossa ouvinte Lorena Moraes, que mora em São Paulo, tá ligadíssima sempre na Rádio Feliz FM, na programação da Rede Feliz, aqui no Super Feliz. E você ouve agora então Desejo, uma música que ficou conhecida aqui no Brasil, na voz do cantor Felipe Magalhães. Então, vamos lá, aumenta o volume e curta o clipe de Desejo, Wish, Brian Littrell. Estamos de volta com o programa Super Feliz, deu certo. Nosso querido Jairinho Manhães veio aqui participar da nossa entrevista. Obrigada, Jairinho. Que bom. É um prazer para mim estar aqui com vocês, invadindo sua casa, seus lares, falando um pouquinho do que Deus está fazendo. Não, e o Jairinho tá hoje completando aniversário, veio ainda num dia tão especial para trocar uma ideia com você, então sinta-se honrado, honrada, até pela Cassiane tá aqui também, olha, tanto tempo dedicando aqui para trocar uma ideia contigo, edificar a tua vida, aumentar a tua fé. Mesma coisa o Jairinho, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Seja um ano muito maravilhoso, de muitas conquistas, e eu sei que você já tem vivido isso. Até mesmo depois de aceitar esse desafio. Para quem não sabe, o Jairinho morou praticamente a vida inteira no Rio de Janeiro. Sim. Foi a vida inteira. E aí Deus chamou para ficar responsável mesmo por uma igreja em São Paulo, a Adalfa, né? AD Alfa. Eu mesma já vim em várias reuniões, amo essa igreja, a gente nos acolhe, a gente se sente bem de verdade, se sente amado, sente a presença de Deus, do Espírito Santo. E a gente vê que vocês estão, assim, integralmente dedicados à obra. Isso é maravilhoso, nos inspira. Como é que foi aceitar, para o casal, para a família, aceitar um desafio tão grandioso como mudar de estado, não é? Responsabilidades diferentes, cuidando de vidas, cuidando de ovelhas. Como é que foi? Bianca, na verdade, eu e a Cassiane, a gente já tinha se chamado
sabe? Quando a gente viajava e pastoreava os nossos músicos, pastoreava os nossos funcionários e passou a pastorear até alguns fãs também. E começou a funilar na vida aqueles atritos que você tem com você mesmo, que você não consegue dormir direito, que você começa a conversar com outras pessoas e me parece que você está num lugar e aquele lugar não era para você poder estar, porque Deus está te chamando para um outro lugar, só que é um conflito interno que você não consegue passar isso para outros, porque é um chamado pessoal. E quando o pastor Samuel Ferreira me chamou para poder estar aqui, não tinha uma Assembleia de Deus em Alphaville, não tinha, por isso a gente tem até as 3 vertentes, né? AD Alpha por ser a primeira Assembleia de Deus em Alphaville, AD Alpha por ser em Alphaville, aí eu peguei e acrescentei AD Alpha por Jesus ser o Alfa e o Ômega, né? Então, essa ideia de igreja aqui mexeu muito comigo, e quando o pastor Samuel falou comigo e com a pastora Cassiane, eu fiz uma pergunta bem direta: pastor, é uma ordem ou um pedido? Porque a ordem é para ser cumprida. Ela falou assim: não, é um pedido, ora, porque Deus vai falar no coração de vocês, porque é difícil. E ele nos deu 40 dias para poder tomar essa decisão. Fiz um brainstorm em casa, falei assim: olha, eu preciso sentar com os meus filhos, com a minha esposa, e eu pensava que a Cassiane não iria aceitar, né? Até que ela começou a conversar e falou assim: quem sabe, isso vai trazer um resultado, né? E eu conversei com o Caio, com o Josh, a Jaiane, e eles falaram assim: pai, é interessante Alphaville. Gente, isso é Deus mesmo, Sim. porque é muito difícil até mesmo para adolescentes ou pré-adolescentes que eles eram na época. Para eles é bem pior, né? Imagina, os amigos, exatamente. Né? Relacionamento na escola, com os vizinhos, os parentes estão lá, né? Meus pais moram lá, os tios deles moram lá, né? Os pais da Cassiane moram lá ainda. Mas foi um chamado abraâmico, né? Deus, quando chama a gente às vezes tem que se desligar, literalmente. Então eu falei assim: Deus, se é para poder ir para lá, que esteja no coração da Cassiane, que esteja no coração dos 3. E começamos há 2 anos atrás, Bianca, graças a Deus, 5 pessoas no hotel, né? E aquela euforia de saber como que seria, e não sei o quê, porque não queria pastorear, não queria ter uma igreja só para fãs. Vamos lá porque é Cassiane, vamos lá porque é Jairinho, porque Michel. Então hoje você tem uns, aí fica aquele rodízio de pessoas e você acaba não pastoreando ninguém. Eu falei: Deus, me dê ovelhas, que sejam fãs, mas eu quero pastorear ovelhas. Sim. E começamos com 5 pessoas, claro que outras pessoas vieram, e o hotel tinha 250 cadeiras, por aí, ou 300 cadeiras, eu não me lembro bem. E foi começando a aumentar, o primeiro dia bastante gente, e no segundo dia já não tanto e tal, e aí começou os domingos, depois quarta e domingo, e eu ainda estava morando no Rio, então eu vinha para cá de carro, trazia as crianças aos domingos, depois quartas e domingos, até que eu falei: Cassiane, a gente precisa vir para poder morar, definitivamente. Aí do hotel, a gente já sentiu a necessidade de ter um local maior, e não tinha local aqui. Aí, outra dificuldade, porque ninguém queria alugar para a igreja. Eu falei: Deus, e aí? Foi o Senhor que chamou. No último dia, eu costumo dizer que Deus sempre trabalha, eu não sei com você, se você é assim. Pelo menos comigo é assim, no segundo tempo... No último minuto do segundo tempo. Entendeu? A gente fala assim: não vai dar, não tem jeito, aí Deus fala assim: vai. Aí quando você chega na hora que tem que tomar a decisão, Deus abre portas. Então, aí surgiu a oportunidade da igreja ir para Rio Negro, ficamos ali um bom tempo, e hoje nós estamos aqui no prédio que é 3 vezes maior do que lá. Verdade. E aí eu tive uma outra dificuldade, que é o que? Lá a igreja estava super lotada, não tinha mais lugares. Aqui, por ser 3 vezes maior, a igreja ficou vazia. Ficou sobrando. Na minha cabeça. E o conflito? Aí eu falei: meu Deus, será que houve? tá certo? Né? Mas isso também é um desafio, porque eu comecei a trabalhar mais, e nós estamos aqui vai fazer 5 meses. Olha, já 4 meses. 4 meses. E o outro lugar vocês entregaram ou continuou, permaneceu? Não. O outro entregue. lugar foi entregue, isso aí. Tá. Aí hoje, aqui o que eu sempre faço, quando eu tenho os cultos, eu conscientizo o povo de que você tem que trazer alguém
Traga um amigo. Porque pastor conhecido. não gera ovelha. Porque né? pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Então, vai ter, é um culto leve, como é que eu posso dizer? Eu tento manter, sabe, Bianca, esse equilíbrio, porque é o que meu pastor sempre me disse, a gente tem o privilégio, a oportunidade, nós viajamos o mundo, hoje a gente está numa igreja de que eu posso dizer para você que eu não crio nada, eu copio tudo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, Salomão já falava, não existe nada de novo debaixo do céu. Então, poxa, é legal, deu certo com o pastor tal, deixa eu ajustar a minha realidade, eu não tenho que reinventar a roda. Então eu pego, ajusto e tal, e começa a dar certo. E graças a Deus, a gente está tendo uma igreja sadia, que é o que é mais importante. Uau! Estou pastoreando, estou amando pastorear, porque é gratificante. Ele é intenso. Olha, na última entrevista que fizemos com a Cassiane na rádio, acredito que você não tinha conseguido ir junto, e ela falava, Jairinho, com um orgulho de você, sabe? O olhinho dela brilhando, ai, você tem que ver o Jairinho, você tem que ver ele pregando, você tem que ver como ele ama a igreja, como ele ama pastorear. Isso é Deus mesmo. Quando você era adolescente, assim, novinho, você se imaginava tão focado, tão dedicado, amando tanto ganhar almas para Jesus e ver as pessoas crescendo? Olha, Bianca, espiritualmente? É uma pergunta interessante, porque eu nunca me sonhei pastor. Até porque, eu vou te contar uma coisa, que você vai até se espantar com isso. Eu era gago. Eu tinha dificuldade de falar. E ele era mesmo. Você conheceu ele? Gago. Gago, entendeu? Gago. Como assim? Então eu sempre, algumas pessoas até falavam assim, o Jairinho é muito metido, eu não sei, eu era introvertido. Você tinha vergonha de falar. Tinha vergonha de falar. Então, criou um conflito na minha cabeça quando falavam comigo assim, olha, você tem um chamado pastoral. Como é que vai ser isso? Eu tenho dificuldade para poder me comunicar, e comunicação é tudo. E quando eu cantava com a Cassiane, quem falava muito mais era a Cassiane, até por ter já esse jeito dela e tal. Mas quando começou a confirmar o chamado de Deus, aí as coisas começaram a tender para isso, eu falei, Deus, e agora? Porque eu sempre fui produtor. E diga-se de passagem, eu tenho uma empresa muito boa no Rio, muito bem sucedida. Exatamente, entendeu? Então, era muito confortável para mim, a minha zona de conforto estava toda montada. O meu prédio próprio no Rio de Janeiro, a minha casa própria, próximo ao aeroporto, não tinha problema nenhum com voos. Então, eu montei, estrategicamente, falei assim, aqui vai ser o nosso QG, né? Nosso QG. Entendeu? Total. Tudo porque eu sempre fui de planejar. Então vai ser aqui, a gente vai sair, vai para a igreja aqui, não vai ter problema com isso e tal. Vamos ter qualidade de vida. E quando foi confirmado isso, eu falei, Deus, e agora? Só que aí eu peguei gosto. Comecei a estudar e falei, Deus, se é para ser um pastor, eu quero ser um pastor com excelência. Amém. Eu quero falar bem, eu quero falar para as pessoas o que passou comigo. Eu era um caso talvez perdido para ser pastor, mas Deus pega as coisas que não são e transforma nas que são. Então, um músico, bastidores, hoje à frente de um povo, sabe, um povo sadio, eu tenho vontade de falar, eu sou ávido por conhecimento, eu quero estar, eu dou o melhor, incentivo o povo, eu sempre digo o seguinte para as minhas ovelhas, a ovelha vai até onde o pastor vai, então eu incentivo a estudar, eu incentivo a ser o melhor, incentivo a dar o melhor, incentivo a ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo. Então isso é o que eu vivo. Hoje mesmo eu estava sentado à mesa com os meus filhos e falando com ele, a partir de hoje você vai fazer isso, porque eu sei o que é melhor para vocês. Então, a Bíblia fala sobre isso. Eu não estou pastoreando a De Alfa porque é um business. Eu estou pastoreando a De Alfa porque primeiro eu tenho a legalidade de pastorear a Cassiane, Amém. a Jaiane, o Caio e o Joshua. Sim. Entendeu? Entendi. Então eu tenho essa propriedade. Então eu sou espontâneo aqui, eu desço do púlpito, beijo, abraço, batizo e não sei o que, e puxo a orelha e tal. Sabe? Então criou algo que Deus queria para mim. Eu sou isso, Bianca. Eu, Jairo mesmo, Guimarães, sou isso. Chega para você e fala assim, Bianca, tem que ser assim. Mas eu sou uma madame, sim, dentro de uma ética, eu sou o teu pastor, então tem que ser assim.
eu sou o teu coach agora, sou treinador, ok? Isso. Ok, tá bom, Que porque as legal, pessoas precisam Jairinho. disso, Sim, entendeu? de direcionamento. Exato, exato. De alguém pastoreando, Exato, literalmente liderando. exato. Jairinho, eu vejo assim que também muitos homens, muitas mulheres que não são cristãos muitas vezes, ou até que já se decepcionaram com escândalos ou com problemas, não é? Que viram. A gente sabe que aconteceram já na trajetória do evangélico no Brasil algumas coisas que decepcionaram pessoas. E aí eu tô falando tudo isso porque eu imagino assim, quando você falou para os teus amigos, para as pessoas com quem você convivia, com quem você produzia, gente, ó, seguinte, tô mudando totalmente a minha vida e vou começar a ser pastor. Você teve que lidar com críticas, com gente falando, você tá maluco? Vão falar mal de você, vão falar mal da tua carreira, vão falar mal da tua família. Você teve que lidar com gente tentando até te desanimar, sem às vezes querer, achando muitas vezes que queria te abrir os olhos, não é? Você teve que lidar com isso, Jairinho? Tive sim. Bianca, eu tive que aprender que tudo na vida é uma questão de ponto de vista, né? Se eu falar para você assim, ó, eu tenho meio copo de água, ele está meio cheio ou meio vazio? Então, essa pergunta ela só tem a resposta se eu disser para você o que aconteceu antes. Entendeu? Estava vazio, coloquei meio copo d'água. Estava cheio, tirei meio copo d'água. Ou seja, quer saber quem? Para poder te responder de uma forma bem sucinta, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, vocês foram para São Paulo porque é Alphaville, por que não foram pastorear a favela do Rio de Janeiro? Eu ficava quieto, por quê? Porque eu já fazia isso, só que eu não precisava expor isso. E quando, de certa forma, porque eu não respondo rede social quando vejo que é pergunta capciosa, mas quando me perguntaram, até uma provocação, pessoa, né? Sim, Tem gente que é terrível. Aí quando uma pessoa de nome, sabe, ela me perguntou, eu tive que responder para poder até esclarecer outros. Porque eu falei assim, por que não pastorear? Por que os ricos não podem ser pastoreados? Por que essa discriminação com eles? Sim. Então, eu sofri isso realmente. Poxa, você está ficando doido. Tanto Quem que vai pregar para eles? O que vai pregar para eles? Porque eles olham o Bulgari, um Rolex e falam assim, olha, eu não preciso de Deus para poder me dar. Eu falei assim, mas o meu Deus não é Deus de BMW, o meu Deus não é Deus de Bulgari, o meu Deus não é Deus de iate, o meu Deus não é Deus de Audi. O meu Deus é muito mais do que isso. Então, eu preciso mostrar para eles que o que eles estão tentando tapar com coisas efêmeras, o meu Deus pode dar. E eu posso falar isso bem, que eu sou um empresário. Sim. Entendeu? Eu sou um cara viajado, eu sou um cara bem vivido, eu sou um cara bem relacionado. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Então eu posso falar a linguagem deles. Vamos andar numa lancha de 27 pés? Vamos, porque eu já tive uma. E não é arrogância. É verdade. Até porque Isaías não fez milagre nenhum, Isaías da Bíblia. Mas ele era um profeta que só pregava para os ricos. E ele falava de um Deus para eles, da forma deles, na linguagem deles. Então, essa linguagem, quando a Bíblia fala assim, ide, conquistai os mundos, eu não sou jogador de futebol, mas tem um cara que é jogador de futebol e vou falar a linguagem deles, entendeu? Tem um cara que precisa ouvir um linguajar mais apurado, vai ter aquele cara que fala tudo errado, não é demérito ou com português ruim, mas vai ter as pessoas que vão ouvir, entendeu? Então, eu encaro isso como um chamado de Deus. Vindo para cá, eu vi que Deus me preparou durante 40 anos. Hoje eu estou fazendo meu aniversário 43 anos. 4.3 turbinado. Mas olha só, o 40 é um número profético. Jesus 40 dias Verdade. no deserto. O povo 40 anos no deserto. Existe um chamado, até uma pesquisa que a maturidade do homem agora começa, eu começo agora a desfrutar de tudo que eu plantei, né? Então, o chamado para mim, o pastorado para mim, o pastoreio tem sido uma bênção na minha vida. Amém. Maravilhoso. Ainda tem mais para rolar. Próximo bloco a gente quer saber também o que eles curtem fazer juntos na horas vagas, lugares para viajar até. Serve de dica para você que está ligado na nossa programação aqui no Super Feliz. Só que agora você vai conferir um clipe que se chama Hino da Vitória. Essa música tem uma letra que nos encoraja a passar pelos sofrimentos com mais força, com mais fé e, acima de tudo, sabendo que a vitória com Cristo é garantida. É como a letra diz, é nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem que Ele tem poder.
Hino da Vitória, um videoclipe inclusive com mais de 500 mil de visualizações no YouTube. Confira agora no Super Feliz. Super Feliz de volta, Cassiane, e agora a presença também de Jairinho Manhães. E ficamos de compartilhar, de perguntar para você, Jairinho, para você, Cassiane, para onde a família gosta de passear, de viajar? Qual é o programa preferido que vocês curtem fazer juntos, na família? Vou deixar para você responder essa. Eu já ia deixar para você, né? Porque eu falo para Chuchu, né? Então... Não, tá junto já é um presente pra gente, né? A gente, quando se reúne é para viajar, eu faço questão de estar na mesma casa quando a gente viaja, no hotel, de preferência no mesmo quarto. Pensa! Bianca, olha só, por exemplo, eu tenho os meus períodos de férias com eles. Então, a gente tem um momento assim de 15, 20 dias, que ali, na verdade, é onde eu ajusto tudo. Então, dormir no mesmo quarto... É mal barato, tá? Ouvir o que eles falam um do outro, entendeu? É para poder ajustar as coisas. Então, na verdade, a diversão, que é diversão em grupo, em família, para mim também eu pego isso para poder disciplinar ou ver onde que pode ser ajustado, sabe? No Caio, na Jaiane, no Joshua. Então, a gente curte pra caramba viajar. E cinema, eu gosto de estar com eles no cinema. Hoje, por exemplo, a Jaiane já tem o gosto dela já definido, porque tem 18 anos. O Caio já tende mais pro lado dela, porque vai fazer 15. E o Joshua, que é o mais novo, ama ler. Então, enquanto muitos têm iPad, né, iPhone, e ele se deixar, ele senta à mesa lendo livros e tal. Então, é mó barato. A cabeça deles é muito boa, gente, sabe? que legal. O meu mais novo é muito engraçado, sabe? Ele tem 12 anos. Mas as pessoas, assim, é engraçado o que eu digo, porque os adultos é que gostam de conversar com ele. Porque o papo dele é muito, muito legal. É papo cabeça ele, sabe? E assim, olha só que barato. Ele tá lendo, o hobby dele é ler, né? Aí ele tá lendo. Aí tem dia que eu chego em casa assim de viagem, aí ele fala, poxa, mãe, hoje eu tô muito entediado. Aí eu, entediado? Meu livro acabou. Vamos lá na Saraiva comprar outro livro correndo. Gente, que máximo. Eu acho isso mó barato. Falando em livro, vocês já pensaram em escrever juntos um livro? Então, nós temos um livro... A gente tem um livro que tá na metade, desse jeito que você falou aí. É de Deus, eu acho que é profético. Na verdade, eu comecei a escrever o livro, ficou muito sério, a Cassiane pegou, escreveu outra metade, aí deu equilíbrio. E agora falta só agora vir o editor para poder dar botar a linguagem, né? Legal. A linguagem literária. Para poder ser um livro, que seja um livro de uma linguagem bem, como é que eu posso dizer? Bem tranquila, sabe? Sim. Evita muito que negócio técnico, que se identifique rápido, que seja gostoso de ler, entendeu? Porque o livro não tem que te prender. Eu acho que assim, eu gosto de ler livro assim, que me conte alguma coisa que eu quero saber. Essa coisa de dar aquela sensação. E aí o Jairinho, ele é bem, eu não sei a palavra, sabe, mas bem sério, bem metódico. Eu já sou cara de pau, falo assim, né? Aí não dá nem pra perceber que eu sou assim. Aí no livro eu passo um pouco, sabe, esse negócio meu assim. Aí mó barato, porque assim, aí a gente pegou uma parte do livro, não foi tudo, mas uma parte deu pra umas pessoas lerem. Aí a minha secretária me falou assim, olha, chefa, vou te falar uma coisa. Eu vinha lendo assim do chefe, um negócio bem sério, ok e tal. Quando chegou na sua parte, eu só ria. Aí eu falei, opa, então é desse jeito que a gente quer o equilíbrio. O equilíbrio que é de Deus, né, amor? É muito importante, né? Não é? Mas vai ser um sucesso, gente. Isso. Agora, fazer coisas juntos, assim, com as crianças, a gente gosta de... Eu gosto muito de ir no parque, eu gosto muito de ir pro cinema, essas coisas todas. Então, a gente vai, se reúne e a gente brinca mesmo. Porque eu sou meio radical, eu gosto de montanha-russa. Olha, eu vou em todas. Dos lugares, assim, que vocês já foram... Qual que você consegue, assim, pensar, puxa, essa aqui a gente se divertiu demais, um lugar que a gente se divertiu juntos demais, a família, assim? Olha, eu busco isso neles, né? Então, a gente tem boas lembranças de quando a gente esteve na Disney. Na Universal, né? Não na Disney dos Estados Unidos, mas a Disney da Europa.
que eles falaram para mim. Olha. Eles guardaram os detalhes de quando a gente pegou o metrô, de quando Sério? a gente... E é bem diferente da outra? É um da pouco, de é Orlando. bem menor, mas eles guardaram os detalhes, por exemplo. Mas foi da viagem também que eles falaram, né? Entendi. Do local que a gente foi, do trem que a gente pegou, da onde a gente comeu. Então, isso às vezes para a criança, ou seja, para a cabeça de cada um, né, a informação é diferente, mas para eles ficou mais registrado isso do que o parque em si. Verdade. Interessante, A entendeu? viagem, sabe? Porque a gente fez tipo uma turnê pela Europa. E aí a gente levou eles. Então a gente se divertiu mesmo. Que a gente andou de trem, de uma cidade para outra, fomos de avião, fomos de trem, fomos de. Né? Gente, que demais. Até porque aqui no Brasil dificilmente vocês conseguem entrar. Imagina a Cassiane entrando no trem, né? No busão. Não dá pra fazer, né? É verdade. E assim, eu acho mó barato, né? E eu topo tudo. Eu sou do tipo que topo tudo, minha filha. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, a gente se diverte mesmo. E eu digo normalmente que eu tenho, não 3 filhos, eu tenho 4. Alguém aqui? Ah, gente, que demais. É um barato ver como vocês são unidos. Isso nos inspira também. Até nos bastidores comentei com a Cassi que eu imagino que a união de vocês já é tão forte que não há desafio que vocês juntos não pensem, isso aqui a gente vai viver, isso aqui a gente vai superar, isso aqui a gente vai passar. E isso também é muito legal para o nosso telespectador, a galera que está nos acompanhando, que está aí com um casamento complicado ou que está, não é, afastado, às vezes moram numa mesma casa, mas não são amigos, não conversam, mal se entendem, é só briga. O que vocês podiam trazer assim de uma dica, algo para que eles pudessem colocar em prática em seu relacionamento, para uma mudança começar a acontecer, uma mudança positiva? Bianca, há um conjunto de coisas. Eu, quando falo com algumas pessoas no meu gabinete, eu não consigo resolver problemas de 10 anos, de 15 anos, em 15 minutos ou 15 dias. Primeiro tem que ter uma decisão. Você quer? Quero. Então, vamos partir do princípio que casamento não foi feito para 2 crianças. Casamento foi feito para 2 adultos. Maturidade, entendimento. Tá ruim para você? Vai ficar ruim para mim. O alvo tem que ser o mesmo. E eu sempre costumo dizer o seguinte: aves da mesma plumagem voam juntas. Ou seja, se uma águia casou com um pardal, vai dar rolo. Então, antes de casar, vê bem o casamento, porque depois que casou, paga o preço. Vai pagar o preço do pardal acompanhar a águia. Ou da águia ter mais maturidade e acompanhar o pardal. Mas eu costumo dizer o seguinte: pastor, o senhor é contra o divórcio? Sou. Não contra o divorciado, mas contra o divórcio. Porque, segundo o livro de Princípios, ele diz assim: uniciar, ou deixar o homem, varão, pai e mãe, uniciar uma só carne. Uma só carne. Quando você se separa, querendo ou não, uma ruptura, você tem um braço amputado, você tem uma perna amputada, querendo ou não, Bianca. Não sou contra quem se separou, mas a situação em si é constrangedora. Dói. Então fica aqui a família minha dica. toda sofre. Toda. Não tem jeito. Mas Deus perdoa, claro. Claro, Eu não estou falando de perdão. E restaura, sim? Restaura, claro. Eu conheço várias pessoas. Pastor, mas agora que eu sou feliz. Ok, mas tem um preço, porque essa lei ela é irrefutável. O que você planta, você colhe. Pastor, mas eu passei por um momento ruim na vida. Ok, mas você vai ter isso para o resto da vida. Você vai colher isso. Não tem jeito. Então, eu mantenho meu casamento por uma decisão. Porque tem dias que lá em casa é só Jesus na causa. Porque lidar com mulher pequenininha é só Jesus. Dizem que elas são bravas, né? Sim, você não pode falar isso. Não, olha o tamanho dela. Mas ele ele falou que, olha, você fica quietinha que eu ponho você de castigo em cima da geladeira. Olha, vê se pode, que falta. Boa, mas eu sofro, gente. Mas é uma decisão, Bianca, é uma decisão. É uma decisão, porque o que os meus filhos vão encarar, o que eles vão ver, o que eles vão ter de exemplo do casamento se eu não vivo bem em casa, entendeu? E eu falo para eles também, isso aqui é normal, tem que ser assim, tem que ser assado, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que a Sônia não concorda, tem coisas que a gente... Mas, vamos lá, é uma decisão. Verdade. Amor é uma decisão, estar casado é uma decisão. Então fica a dica, que se você está com um casamento ruim, o primeiro ponto que você tem que ter é comunicação. Se você não tiver comunicação,
Não adianta. Tem uma pregação que eu falo que o grande problema de Adão não foi ter comido fruto, foi ter ficado em silêncio. Porque quando o homem fica em silêncio, ele se exime da responsabilidade de sacerdote. Então, mas isso é uma pregação. Olha. Ah, gente, maravilhosa essa entrevista. Ai, obrigada. Muito obrigada pelo tempo que vocês nos cederam aqui, para toda a nossa equipe. Foi muito importante aqui. Eu sei que muitas vidas foram edificadas com essa entrevista, Amém. com a tua participação, Jairinho. Amém. Com as palavras maravilhosas e a voz da Cassiane. Obrigada, gente, amamos minha vocês. flor. Muito obrigada. Que Deus continue lhes unindo, capacitando, abençoando. A gente torce demais por vocês. Já também me sinto aqui em casa, na AD Alfa. Amém. Parabéns, a igreja bom. é linda, gente. Obrigada. Quem tiver aí ligadinho e pode um dia conhecer a AD Alfa, conheça, porque é um lugar onde Deus realmente manifesta seu poder extraordinário, aqui sob o comando do pastor Jairinho e da Cassiane. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente se encontra no próximo programa. Sim. Com certeza, e assim, foi maravilhosa essa tarde aqui com vocês. E eu só quero falar uma coisa pro pessoal de casa, que hoje, 13 de abril, além de ser o aniversário do Jairinho, é o dia do beijo, ó. Olha só, é verdade. Me dá um beijo. Olha, Um beijo, podia vou dar um ser- beijo. Meu Um amor. beijo pra todo mundo, porque é o dia do beijo, né? É. E um beijo pra você também, né? Não é? Pra você ligado aqui na programação do Super Feliz, um beijo no seu coração. Ah, um beijo no coração. E ó, fica muito, muito, muito super feliz. Isso aí. Isso aí. E siga também, claro, toda a programação aqui do Programa Super Feliz. É só lá, @Programa Super Feliz. No Facebook também, Cassiane. Yeah. No Instagram. Oh, uau. chique. Instagram. Cassiane Cantora, Cassiane não é? Cantora. E @Jairinho Manhãs. O Manhã meu, o meu é PR Jairo Manhães. Ah, tá. do pastor, Olha, né? Mudar, né, mudou, é Mudou, verdade. mudou. Por isso que Entendeu? eu lembro PR que era Jairo diferente. Manhães. Era Jairinho Manhães, aí eu botei PR Jairo Manhães. É lógico. Vocês entenderam. Muito bem. Isso, Então só ficar siga aí ligado. nas redes sociais, fique ligado. Também ore por eles. Manda o comentário do que achou aqui dessa entrevista. Isso. E a gente logo retorna para uma nova participação. Com certeza. Com Cassiane e Jairinho. Muito Amém. obrigada. Feliz aniversário de novo. Ei! Jairinho, mais um ano de vida. E é isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, Obrigada, pelo seu gente. carinho, pelo teu tempo e pela tua companhia. Até a semana que vem. Beijos no seu coração. Tchau. Tchau. Super Feliz! Curta nossa página facebook.com/Programa Super Feliz e fique por dentro de todos os programas e entrevistas com os grandes nomes da música cristã. Super Feliz!